significado, o sentido daquilo que nós pretendemos realizar. E esta nossa intenção, ela marca realmente o início de uma vida a dois. E como tudo é consagrado pela palavra e oração, nós também iniciamos esse momento em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando eu conversei com a Mariana e com o Marcelo sobre esse momento, eu segui a seguinte reflexão, falando da cerimônia do casamento e de casamento, o que realmente é feito um casamento. O casamento é feito de quê? Quais são os ingredientes que a gente precisa ter para que um casamento aconteça? Eu fiquei pensando nisso naquela conversa nossa. E às vezes, a gente também tem, por assim dizer, esse pensamento. Casamento é feito de quê? E eu diria que se nós olharmos as orientações bíblicas, casamento é feito quando existe uma disposição entre um homem e uma mulher de seguir uma vida em conjunto. É por isso que deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Assim diz a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a partir do momento que você tem um homem e uma mulher que se amam, se respeitam, existe a cumplicidade, existe a vontade, o desejo de seguir uma vida a dois, você tem um casamento. E aí eu pensei, mas e o casamento, ele pode ser cristão também. É um ingrediente a mais. O ingrediente do casamento cristão, ele tem o algo mais, é o plus de ter nele o próprio Cristo presente. E é justamente isso que nós estamos destacando aqui. Casamento cristão em que um homem, uma mulher tomam a decisão de se unirem, mas também buscam a presença de Deus, e Deus se faz presente em Cristo que vem a nós pela palavra, Cristo que vem até nós para nos ajudar em nossas dificuldades. Claro que a Bíblia fala que a nossa maior dificuldade é espiritual. E por isso eu cito 1 Coríntios 12:31. Eis que agora eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 12:31, esse versículo, a parte B, que eu mencionei agora, ele está coladinho com 1 Coríntios 13, que é aquele hino ao amor. Vocês lembram, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, o amor. O apóstolo Paulo ali menciona, eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. E esse caminho é o caminho do amor. Mas quando a gente lê 1 Coríntios 13, até que serviu de base para o Renato Russo fazer aquela música Monte Castelo, a gente começa a perceber, nossa, mas esse amor que é mencionado aqui, eu não dou conta dele. Eu não dou conta. Eu acho que na vida da gente, a gente tem coisas que a gente percebe que não dá conta também. Existe limite na nossa vida. E aquele amor mencionado, ele é um amor tão excelente, que é o amor que a nós, seres humanos, ele não é possível de ser produzido. É o amor de Deus.
o caminho excelente, porque tem caminhos que podem até parecer legais, bons, mas o caminho excelente é o caminho que passa pelo amor que vem de Deus. E a maior expressão de amor é Jesus. Quando um casal tem o Cristo junto, esse amor, ele começa a fazer parte. Então, João vai dizer isso na sua primeira carta: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas esse amor, que em grego, que vem do verbo agapau, ágape, agape, como quiserem, esse é o amor que Deus derrama em nós. E quando a gente casa, a gente começa a ver os limites também da outra pessoa. Você vai ver o limite dela. Ela tem limite. Você vai ver o limite dele. E a gente precisa saber se respeitar os limites. Não querer que o outro seja igual. Não querer exatamente que a pessoa seja o que eu desejo. Mas respeitar a individualidade. Mesmo que essa individualidade possa nos causar até tristeza, porque nós somos tão pecadores que nós queremos fazer as coisas só do nosso jeito. Isso é um problema. Nem sempre vai dar. Nem sempre será possível. Vocês estão seguindo um caminho. Achei bacana quando você falou, você pediu o seu visto, mas você atrelou o seu visto ao visto dela, tipo assim, ó, vai já mostrar para o pessoal, ó, já não é só um não, tem dois aqui. Isso é legal. Quando existe essa cumplicidade e essa vontade, e isso precisa ser constante. E se Deus abençoar que esse projeto de vocês dê certo, que vocês vão, inclusive, sair, né, daquele ambiente que vocês estão acostumados, vocês precisam compreender que lá vocês terão um ao outro. Isso é riquíssimo na fase que vocês estão vivendo. Eu digo isso porque eu casei e saí também do Espírito Santo, indo para São Paulo. Eu tinha 20 anos, minha esposa 19. Eu nunca tinha saído de perto ali de uma família de 10 irmãos. Eu também não. E dali eu fui para Cuiabá, de Cuiabá fui para o Mato Grosso do Sul, hoje eu estou de volta. Mas, nesses 21 anos do meu casamento, eu digo assim que a grande bênção foi eu ter casado. E além de ter casado, eu ter no meu casamento a força que Cristo me dá. Para eu poder reconhecer meus limites, reconhecer os limites da minha esposa, e isso ser recíproco, e nós caminharmos nesse caminho que é excelente. É um caminho duro, é um caminho difícil. É claro que não é fácil, mas nada é fácil. Ficar sozinho também não é fácil. Pode parecer fácil, mas é preciso que a gente esteja conectado. E em momentos, assim como a Helena meio que carregou o PH no colo naqueles momentos quase, né, da fratura, e teve lá e o apoio, tem momentos que a esposa, a mulher, se desdobra para poder ajudar. Mas é muito ruim quando isso só vem de um lado. É preciso que quando a necessidade aparece, você também se disponha. Eu tenho certeza que hoje vocês estão aqui diante de amigos, diante dos familiares principalmente, e vocês já têm isso no coração porque já deu para perceber. E eu, como pastor, fico muito feliz de fazer parte desse momento da história de vocês. É um momento mais do que especial, quando vocês estão oficializando para todos, estão dizendo para Deus e o mundo, porque o casamento é algo público, que vocês se amam, que vocês querem construir uma vida juntos e que vocês querem passar nesse caminho, o caminho que foi colocado por Cristo.
não precisava ter isso, não precisava fazer um monte de coisas, mas vocês desejam. E isso mostra que vocês têm interesse também de começar corretamente. E começar corretamente é começar devidamente focado. E o foco, ele precisa realmente ser constantemente ajustado, porque a gente vai atrofiando a visão na nossa caminhada. E isso é um problema. Quando a gente não ajusta o foco, a gente causa um sério problema. É como se você tivesse um binóculo, mas só um lado funcionasse. Quem é casado, então precisa ajustar o seu e os dois. É um grande desafio. Ramonzinho também, vocês que viajaram, saíram no âmbito, sabem que a família é para ser o porto seguro naqueles momentos de tensão. Foco ajustado, vamos ver. Paulo e a Paula foram voltar. Vou parar de mencionar, senão vou mencionar todo mundo. Mas a ideia é essa. A ideia é que vocês estejam unidos na fé, no amor, mas que vocês tenham essa certeza que o que vocês mais precisam, vocês vão encontrar em Jesus. Porque Ele também nos dá o amor e é como se fosse um pacote que você adquire, em que vem o amor, vem a esperança, vem o perdão. E aí, de acordo com a necessidade, você vai instalando cada um desses. Entendeu? Pega o pacote, né? Pega o pacote Cristo. Quando a coisa precisar de perdão, você usa. E é isso que a gente mais precisa no relacionamento. A gente se amar, se respeitar, mas acima de tudo, respeitando os limites e se perdoar. Porque você, Marcelo, está casando com uma pessoa pecadora. Como todos nós somos pecadores. Não é perfeita. Não é. E você, ídolo. E o que fazer? Somente com o amor e com o perdão que brota de Cristo que está em nós. Mas se você não tiver isso, na hora que você precisar, você vai buscar. Cadê? Não tem. E aí trava tudo. Aí trava. É por isso que o Cristo, Ele quer estar conosco justamente nessa caminhada. Dito isso, encerro por aqui. Pronto. E nós vamos passar aquele momento em que vocês farão uma promessa. Ok? Você vai ficar da melhor forma que você conseguir. Então eu vou perguntar. O nome completo. Está acabando não vai dar. no espaço indígena. Mariana e Marcelo, depois eu sou o nome dele, só depois que eu sou, mas faz parte, acontece. Bom, só depois que eu sou, mas faz parte, acontece. Bom, Mariana Heller Martinez Pontes e Caio Marcelo Gomes. Esse é o momento em que vocês estão aqui diante de Deus, familiares e amigos. Agora eu passo pouco para trás do pilar. Fazer a sua promessa de casamento. E por isso, para que todos saibam que esse é o momento em que vocês estão aqui. Se botar a câmera de cor errada, está gravando errado. Vira assim. A cada um de vocês. Mas assim, eu Primeiro, gosto que grava assim. ao Marcelo, Caio Marcelo Gomes. Você recebe Mariana Heller Martinez Pontes das mãos de Deus, como tua esposa, para contigo viver segundo os mandamentos de Deus, e promete amar, honrar, consolar e amparar a Mariana em dias bons e maus, enquanto vocês viverem, se assim for o teu desejo, da tua vontade, então que
você diga sim. Sim. Bom, suspense agora. Mariana Hélia Martins responde: você também recebe e aceita Caio Matiano Gomes das mãos de Deus para ser seu esposo, para contigo viver segundo o mandamento de Deus, que promete amar, honrar, consolar e amparar ele em dias bons e maus enquanto você viver. Se assim for, responde dizendo sim. Bom, diante dessas palavras, dessa promessa, nós nos alegramos junto com vocês e queremos nesse momento agradecer a Deus pela vida de vocês, pedindo também a bênção de Deus. Eu peço àqueles que puderem então que a gente se coloque em pé, nós vamos orar em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou pedir para vocês unirem a mão direita de vocês. Portanto, que Deus uniu, não seja separado pelos homens. Visto que Mariana e Matiel consentiram livremente em se casarem, e assim o declararam na presença de Deus e destas testemunhas, eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor os trate com bondade e misericórdia, o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Amém. Os noivos já podem se beijar. Fiquem à vontade, que vocês estão com a palavra para falar. Discurso! Como é que desliga, filho? Aqui? A Heloísa faz, não, a Mariana faz.